Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre o pau-ferro. Andei postando a foto deste pau-ferro aqui, muito bonitinho, e muitas pessoas mandaram mensagem inbox, comentaram falando para mim falar a respeito de ramificações e mais aí algumas dicas de cultivo sobre o pau-ferro. E eu vou falar mais um pouco aqui sobre a minha experiência que eu tenho com essa espécie, né? Não tenho nenhum bonsai grandioso dessa espécie do pau-ferro, mas é uma espécie que eu cultivo aí já em torno de 6 anos mais ou menos. Inclusive essa plantinha aqui, ela tem em torno aí de 5 a 6 anos. Eu já trabalhei, acho que foi 4 espécies que eu trabalhei. Eu me arrependo de não ter plantado mais na época, né? São plantas de semente, todas as duas que eu tenho aqui, inclusive outras também que eu já cultivei foram todas de semente, e eu me arrependo de não ter plantado mais, porque hoje ela vem se mostrando para mim uma planta muito legal para a gente poder cultivar como bonsai. Show de bola mesmo! E eu vou passar algumas dicas para vocês, levando em consideração que, né, temos 2 vídeos já sobre o pau-ferro aqui no canal. Um vídeo é este, né, onde eu falo sobre a aramagem e posicionamento de galhos. Eu passo ali uma técnica interessante, se você ainda não viu, porque o pau-ferro é uma planta muito teimosa e ele sempre volta os seus galhos quando a gente faz aramagem, né? Quando a gente torce os galhos dele, a gente tira o arame e o galho está no local. Mas no outro dia o galho já voltou quase todo para o local original. E tem este outro vídeo aqui também que fala sobre essa espécie. Então eu vou complementar este vídeo, falar um pouco sobre a espécie, mas se vocês quiserem entender um pouco mais, assistam esses outros vídeos também, depois que vocês assistirem este. Vamos falar um pouquinho sobre essas espécies aqui. Vou falar um pouquinho sobre essa aqui, porque essa aqui está um pau-ferro bem inusitado, muito interessante. Ela é uma espécie, pessoal, que se lignifica muito rápido. O que é lignificar muito rápido? Os galhos, aqui ó, vejam bem, estão maleáveis, né? Mas rapidamente eles ficam duros. Tanto os galhos quanto as raízes dessa planta se lignificam e criam madeira muito rápido. Então, se eu quero dar movimento para minha planta, eu preciso fazer o quanto antes. E levando em consideração também a técnica que eu mostrei, né? Em um dos vídeos que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vou até para quem assistiu vai se lembrar. Aqui está. O celular não está focando bem, mas aqui está, ó, o local onde eu fiz a ferida para esse galho parar curvo. Essa planta aqui, ela era uma planta que era totalmente diferente. Aqui ela está dessa maneira, está quase que um estilo Neagari, podemos dizer assim, mas ela era assim, ó. Ela era plantada, ela era reta para cima e tinha essa raiz que saía aqui na horizontal no substrato. Então eu tombei, peguei essas raízes dessa planta aqui, virei a minha planta, fiz uma poda drástica aqui na minha planta e estou trabalhando agora isso aqui, ó. Vai ser uma planta bem diferente, vamos dizer assim. E ela estava longa, né? É uma planta que a gente precisa deixar longo os ramos dela para poder fazer podas. Vejam bem aqui, ó, esses ramos estavam bem longos mesmo. Isso ajuda muito o quê? Essa questão de ramificação. Ajuda muito a gente deixar os galhos alongarem bem antes de podar, mas mesmo assim ainda ela vai devagarinho, porque os galhos madurando bastante, ela emite mais brotações depois que a gente poda. E a ramificação dela é uma coisa bem devagar. Vejam bem, ó, eu fiz já uma poda aqui, eu fiz uma poda aqui, fiz uma poda aqui e fiz uma poda aqui, ó. Vejam bem, eu fiz essa poda, ela não ramificou. Brotou de novo, eu acho que não tá dando para ver,
Vou mostrar de outra maneira. Vamos novamente. Vamos pegar este patamar aqui, ó, que está sendo construído. Galera do curso que tá vendo aí, ó, patamar. Lembra aqui? A construção do meu patamar, ó. Então eu fiz uma poda aqui, uma poda aqui, outra poda neste galinho aqui, outra poda eu fiz aqui. E vejam bem, aqui ela brotou aqui, ó. Ela não ramificou, apenas soltou um broto aqui. A minha esperança era ter este broto e ter um broto aqui também, mas não aconteceu isso. A minha poda aqui também não aconteceu isso, ela brotou novamente aqui, ó. A minha poda aqui também não foi diferente, ou seja, a minha planta não ramificou. Então agora eu vou esperar esses brotinhos novos que surgiram crescerem novamente e vou trazê-los aqui para trás novamente, na esperança de ter ramificações ao longo disso aqui, ó. Porque se o meu galho tiver bem lignificado, né, com as gemas maduras para brotação, eu vou conseguir essas brotações mais atrás aqui. Mas vejam que os galhos estavam bem novos para isso. A minha poda que eu fiz aqui, ó, este galho já era um galho um pouco mais maduro. Eu fiz essa poda aqui, este ramo estava bem alto. Deixa eu mostrar minha mão aqui. Estava bem alto esse ramo. A minha poda que eu fiz aqui, ó, me deu essa alegria. A minha planta brotou aqui e brotou aqui. Ou seja, ela ramificou, ó. Uma folha axilar, retirei a folha axilar, ó. Folha axilar, que deu origem a essa brotação, retirei. Então, tenho essa bifurcação aqui, ó, que a minha planta me proporcionou. Essa aqui é a minha planta. Antes de eu colocar no vaso, quando ela está plantada num galão de 20 litros, ela era assim, ó. Ela era uma planta reta para cima. Essa base dela aqui havia crescido reto, assim no vaso. Então ela era assim, peguei. Quando eu tirei ela, vi as raízes, falei, vou fazer uma coisa diferente nessa planta. E plantei a minha planta dessa maneira. E dá pra gente ver aqui, ela é uma planta muito boa na criação de raízes. As raízes são grossas e isso é muito interessante também. Ela é uma planta resistente, como nós podemos ver aqui também, ó. Nós vamos voltar para lá depois. Essa parte da minha planta aqui, ó, foi cortada. Vejam bem, foi cortada essa parte aqui e eu fiquei apenas com um broto que surgiu aqui, ó. Como nós podemos ver ali na planta que nós estamos olhando. E a partir deste único broto que saiu aqui, ó, é que eu estou confeccionando a minha planta. Até eu usei essa planta aqui para poder falar da pasta cicatrizante de parafina, né? Deem uma olhada aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é parafina com canela. Para quem não tem acesso aí à cera de abelha, na descrição do vídeo eu vou deixar o link aí falando deste cicatrizante de parafina. Então a partir de um único broto eu estou compondo isso aqui, ó. Essa parte da minha planta aqui eu quero deixar talvez como um primeiro galho. Isso aqui eu preciso abaixar. Eu acho que eu preciso até fazer um tracionamento aqui para forçar esse galho, que ele é uma planta muito redumona mesmo, né? Eu posso deixar a arame aqui, ó, vamos dizer assim, por 3 meses. Depois de 3 meses eu tiro, ela vai ficar por no máximo 2 horas. Depois ela vai fazer isso novamente. É o que aconteceu aqui, ó. Vejam bem como ela está querendo ganhar o alto aqui. A mesma coisa, eu vou precisar fazer alguns movimentos nesse galho também, que está muito reto. E uma coisa também muito legal para se ganhar movimento é isso. É essa questão de virar a planta. Vejam bem, a minha planta era reta aqui, ó, para cima. Virei a minha planta, ganhei um pau-ferro com um movimento bacana demais. E isso aqui no futuro vai ser muito interessante, porque ela é uma planta de tronco muito bonito. É lindo o tronco dela, tanto no bonsai como na natureza. É uma planta bacana, todo mundo contempla o tronco dela. Não sei se eu vou colocar ela em cima de alguma pedra,
Não sei se ela vai ficar em um estilo Niagara. No momento eu só estou construindo aqui uma estrutura compacta, ramificada e com movimento para poder escolher o futuro da minha planta. Vamos olhar para essa outra aqui, ó, e falar um pouco também sobre essas questões de ramificação. Vejam bem, essa planta aqui foi plantada de semente, um nebare. Ela é uma planta que forma nebares interessante, ó. Vamos dar um 360 aqui, ó. Vejam bem, é uma planta boa de se formar base. Tem plantas que não são boas para a gente formar base, ela é uma planta boa. Ela era uma planta reta, bem reta, e houve uma poda drástica aqui nessa planta, ó. E ela responde com brotações em vários locais quando se faz essa poda drástica. Então, alguns brotos que eu fiquei, ó, foram esses. Fiquei com este broto, deste galho mais grosso que surgiu. Este outro broto aqui, ó. Este galinho de trás também surgiu depois. E ela recebeu outra poda drástica, ó. Recebeu uma poda drástica aqui, que não recebeu cicatrizante algum, e dá pra gente ver a dificuldade dela para poder cicatrizar aqui. Recebeu uma poda drástica aqui também, ó. Nessas podas drásticas que ela recebeu, ela me respondeu com estes ramos, ó. Vejam bem aqui, essa poda me respondeu com estes ramos. E tem mais poda também, ó. Poda aqui, ó. Calma aí. Poda aqui me respondeu com vários outros ramos. Então é legal a gente deixar a nossa planta crescer bastante e alongar os seus galhos para a gente poder fazer essas podas. Ó, uma poda aqui que não resultou em bifurcação. Espera focar, não resultou. Mas essa poda aqui, ó, é nítido. Dá pra gente ver muitos sinais de poda nessa planta aqui, ó. Se a gente estudar direitinho, a gente consegue entender essas podas que foram feitas. E a reação da planta. Dá para ver também sinais de arame, ó. É uma planta muito marcada por arame, porque é uma planta que eu aprendi muito nessa questão. Mais uma marca de arame aqui, ó. Então, para ramificar, é isso, galera. Deixa os galhos alongarem. Vamos dizer aqui, ó. Vou deixar isso aqui crescer bem longe, e vou trazer aqui depois. E ela é uma planta que nas podas drásticas responde sempre com muitas brotações, e aquilo que não é relevante, depois dessas podas drásticas, que cresce, que é aquilo que não está sendo relevante, a gente pode tirar assim que esses brotos estiverem maiorzinhos um pouco e ficar com aqueles brotos que são relevantes para a nossa planta. Uma coisa importante para a nossa planta também se a gente não fizer a poda perto do entrenó, é uma planta que ocorre um pouco de retração de seiva. Então, se a minha poda for drástica, esperando brotação neste local, vamos dizer assim, quero fazer uma poda drástica aqui, esperando brotação aqui. E eu preciso fazer essa poda um pouco mais longe, porque é uma planta que sofre de retração de seiva. Aí, depois que vierem os brotos, eu posso trazer para trás. É o caso que aconteceu aqui, ó. Vejam bem, aqui a gente viu um toquinho seco, ó. Foi uma retração de seiva de uma poda mais drástica que aconteceu. E hoje eu vou aqui retirar este toquinho seco, ó. E assim a gente vai aumentando a beleza da nossa planta. Como eu tô só com uma mão aqui, tá meio custoso, depois eu dou o acabamento ali. E assim aconteceu em vários galhos aqui, ó. Aqui também foi retirado um toquinho seco. E as ramificações dela não são assim aquelas ramificações que dá pra gente conduzir de uma maneira muito certinha. Porque se for pra gente olhar, ó, muita coisa às vezes fica se cruzando. Vejam bem aqui, ó, nessa ramificação. Tem uma ramificação aqui, tem uma ramificação aqui, tenho outra aqui, tenho uma por dentro aqui, ó. Coisas que se os leigos verem não vão notar. Mas para quem entende um pouquinho de bonsai aí, já vai falar sobre essas questões. Mas se a gente não deixar dessa maneira, a planta fica com uma copa muito rala. Porque até na natureza mesmo, ela é uma planta de copa rala. Ela não é uma planta de copa muito densa.
como jabuticaba, que é bem densa, o Pithecolobium, que são plantas assim bem mais fáceis de conduzir, mas ela não é uma planta de copa densa. Então, se a gente não relevar essas questões aqui, ó, a gente vai ficar com uma planta mais rala ainda. Ela está com algumas folhas amarelas, porque é uma planta caduca, estamos chegando aí no outono, ela tende a perder todas as folhas. Fiz uma poda nela não tem muito tempo, ó, e ela sempre brota nas pontas. Ela é uma planta que gosta muito de crescer no ápice. Veja bem aqui, ó. Sempre no ápice. E assim que a gente consegue, né, uma certa ramificação e uma certa estrutura, é sempre legal a gente manter a nossa planta o mais baixo possível. Por exemplo, se eu for fazer uma poda aqui, ó, querer trazer tudo para trás novamente, ó, vou vir tirar todos esses galinhos. No primeiro par de folha, deixar a minha planta peladona mesmo, para depois esperar crescer e ir se ramificando devagar. Pessoal, todo tipo de ramificação que a gente almeja em qualquer espécie, qualquer tipo de ramificação, o que vai fazer a sua planta se ramificar é poda, né? Estamos construindo um bonsai. O que é que acontece com a planta na natureza? Se nós plantamos ali a nossa plantinha na natureza, nossa sementinha ali, a nossa planta primeiro vai fazer o quê? Ela vai crescer reta, ganhar altura. Assim que ela ganhar uma certa altura, ela começa com seus primeiros ramos, para poder ramificar. E isso tudo vai ganhar uma certa altura novamente, madurar e vai sair as outras bifurcações. Como estamos construindo um bonsai, nós vamos forçar essas ramificações. Algumas plantas aceitam isso com mais facilidade, outras não querem saber. O flamboyant é uma planta mais ou menos nesse sentido, o pau-brasil, que são plantas que você poda. Ela quer ganhar altura novamente para poder se ramificar. E a gente precisa ter esse macete, esse jogo de cintura, para aprender a época da poda, para poder fazer essa planta ramificar. Algumas são muito fáceis, outras são mais difíceis, né? As árvores, né? Plantas árvores, porque no bonsai nós não temos apenas árvores que cultivamos no bonsai. Nós temos muitos arbustos também, que é o caso da ceriça, é o caso do pingo de ouro, mas o que? É o caso da caliandra, que são arbustos que a gente cultiva. Os arbustos se ramificam muito facilmente. E o Pithecolobium, que é uma planta difícil, não vou dizer difícil, vamos falar assim, médio, para se ramificar, a gente precisa ter essa conversa com ela. E o conselho que eu dou nessa questão da ramificação, que as pessoas me perguntaram muito aí, é isso: deixe a vara alongar. Pense na planta de baixo para cima primeiro, ok? Pense na planta de baixo para cima, nas primeiras estruturas. Fez as primeiras estruturas, tá bonitinho, deixa aquilo alongar bastante e traga aquilo para trás novamente e trabalhe com as ramificações e as brotações que ela te der. É tentativa, é deixar crescer e descabelar bastante e trazer aquilo para trás novamente. É uma espécie muito interessante para a gente poder trabalhar na arte do bonsai. Uma espécie bonita que merece realmente a nossa atenção. Uma espécie boa de raízes, aceita bem essa poda de raiz no transplante, porque tem espécies que às vezes a gente vai fazer o transplante, que a gente está criando essa espécie aí, em um galão grande, né? Em um vaso grande. Às vezes a gente vai fazer ali, a gente não encontra muitas raízes boas para trazer essa planta para um vaso pequeno novamente. Mas ela é uma espécie que sempre te dá muitas opções de raízes. Eu sempre gostei muito disso nela. E eu vou continuar aprendendo com essas mudinhas aí. Gosto demais daquele outro pau-ferro ali. Estou muito ansioso para ver ele com mais força no que está sendo construído ali. Provavelmente acho que eu vou passar ele para um vaso maior.
é este ano ainda, deixando ele se fortalecer ali, porque foi muita poda de raiz que eu fiz naquela planta, quando eu tirei do galão para trazer para aquele vasinho. Ela demorou em cerca de, acho que uns 2 ou 3 meses para poder emitir a primeira brotação. E eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês agora também. Acabo de me lembrar que eu tenho um outro pauzinho ferro ali. Este pauzinho ferro aqui, ó, ele foi uma estaca de raiz do transplante deste aqui, ó. Quando eu fiz o transplante desse aqui, ficaram muitas raízes que foram podadas. Eu fiz 4 mudas de estacas de raiz. Todas pegaram, demoraram em torno de 2 meses mais ou menos para essas mudas pegarem. Mas está aí, ó, crescendo, ó. Vejam, galera, como isso aqui já está duro. Para poder aramar isso aqui somente com a técnica da aramagem, que está na descrição do vídeo, a técnica de aramagem. Os vídeos relacionados ao pau-ferro vai estar na descrição do vídeo, ok? E saiu aqui, ó. Aqui a gente pode ver aonde foi feita a poda drástica da raiz, né? Que eu cortei a raiz daquela planta lá e ficaram algumas raízes. Só que essas raízes aqui, elas tinham as capilares, ok? Elas tinham as capilares na planta e eu só plantei no vaso. E depois que ela pega, ela vai embora mesmo. Dê uma olhada aqui. Como que as raízes rapidamente se estabelecem. Ela é uma planta de raízes bem escura. É muito legal, eu gosto. Gosto muito, então fica aí a dica, uma espécie muito boa para a gente explorar no bonsai, uma espécie que não é muito explorada, fácil de encontrar. Geralmente na maioria das cidades tem pau-ferro plantado em praças, em beiras de calçada, e elas dão as vagens, né? E a gente planta quebra essas vagens, as vagens são duras para poder tirar a semente, quebra essas vagens, quebra a dormência da semente com a lixinha de unha, né? Igual tem o vídeo no canal aí que a gente quebrando a dormência do pitecolóbio, a gente passa a sementinha na lixa, rapidamente ela brota, a gente pode cortar a pivotante dela também, enquanto muda no primeiro transplante lá, tirando do berçário. Beleza? Ficam aí essas dicas para o pau-ferro, né, que me pediram aí. Eu espero ter conseguido fazer entender sobre essa questão de ramificação do pau-ferro. E eu vou continuar aprendendo sobre a espécie e eu pretendo plantar mais dela, né, que é uma planta que fica muito bonita depois que ela começa a ganhar a sua maturidade. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve em nosso canal, compartilha aí os nossos vídeos nas suas redes sociais com as pessoas que gostam de plantas, com as pessoas que gostam de bonsai. E mais o que, clica no sininho, tem um sininho aí, você sempre vai ficar por dentro de novos vídeos, você deixando aí o sininho ativado. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.